Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais um final de ano está chegando em nome de Deus e Jesus. E eu peço que esse final de ano seja próspero para você, que todas as suas metas e as suas realizações em nome da lei maior e da justiça divina se realizem nesse final de ano. Que Jesus, o nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, Deus, a luz, a maior essência divina, esteja com você e que todas as metas que você não realizou nesse 2025, que você realiza em 2026. Mas nunca se esqueça, tudo é no tempo de Deus, no tempo do nosso Senhor Jesus Cristo. Se não deu certo para você realizar aquele plano, comprar aquela casa, sair do aluguel, comprar um carro, ter mais fartura, tudo tem um propósito. Deus está com você, Dr. Bezerra de Menezes está com você nesse momento e sabe o que é melhor para você. Não desanime, porque a tempestade, a onda gigante que você enfrentou nesse 2025, ela já está baixando e o mar das trevas, da ignorância, a água, da dor, da solidão, ela vai secar e só vai florir e só vai nascer flor nesse jardim do Éden da sua vida. Tudo que você não conquistou nesse 2025, em 2026 vai vir em fartura para você. Então eu peço, meu Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha mais responsabilidade. Não pegue carro nesse final de ano, não saia. Se for sair, não procura não beber, não fazer fusaca, não passar do limite, porque tome muito cuidado nessa rodovia, nessa ciclovia, nesse final de ano, principalmente com a bebida, porque a bebida ela causa muita discórdia, bebida causa muita desunião, e nós estamos passando por um momento de transição planetária, meus irmãos. Estamos passando por um momento de transição planetária e tudo está no limite, tudo está aflorado, tanto para o bem quanto para o mal. Então, uma simples taça de álcool, uma gota de álcool, uma taça de vinho, uma taça de champanhe, ela te escraviza porque você não tem um limite. Quando bebe, você fica envolvido por espíritos inferiores se acoplam na sua aura e faz você discutir com seu irmão, com a sua mãe, com seu pai, com seu tio, com seu sobrinho, faz aquelas mágoas, aqueles, aqueles desentendimentos que aconteceu lá no passado voltar à tona, que quando o desentendimento, a mágoa que aconteceu lá no passado volta à tona, isso é muito ruim para outra pessoa que cometeu essa mágoa, esse desentendimento, porque o perdão do nosso Senhor Jesus Cristo é esse que tem que prevalecer. Deixe que errou pra lá, deu perdão para aquela pessoa que errou, porque todos nós erramos do começo ao fim da vida. Ninguém é perfeito. Aquele que é perfeito é só o nosso Pai Celestial. Ninguém é perfeito. Então perdoe aquele seu irmão, a sua irmã, o seu tio, a sua sobrinha, quem for da sua família que errou com você, deu perdão, porque quando você perdoa, o primeiro a ser perdoado e beneficiado pelo perdão é você mesmo. O primeiro a ser beneficiado pelo perdão não é aquele, não é o perdoado, mas sim aquele que perdoa. Não é o perdoado, mas sim aquele que perdoa.
Então perdoa a pessoa que te magoou, principalmente nessa política da presidência da República em 2022. Volte a conversar com aquele seu parente, com aquele seu tio, com aquele seu amigo, aquele seu vizinho, porque todos nós somos irmãos da seara do Pai e todos nós temos que almoçar junto e jantar junto no banquete celestial da vida. Todos nós temos que sentar na mesma mesa, na mesa que tem a bandeira do Brasil em cima, a mesa celestial, a mesa dos apóstolos. Todos nós temos que sentar nessa mesa e comer no banquete espiritual, nessa espiritualidade superior que cai sobre nós como um bálsamo confortador. Então hoje, nesse final de ano, é o momento certo para você pedir desculpa para aquele seu parente que você ofendeu por causa de desavença política, por causa de ideologia política. Ideologia política. Veja só, meus irmãos, o que está acontecendo com o Bolsonaro. Adiantou alguma coisa você brigar com seu parente, com seu irmão, com seu tio, seja lá quem for, por causa de Bolsonaro e por causa de Lula? A política é um jogo bem tramado. Infelizmente é um jogo das trevas, é um jogo que faz a desunião, porque aquele remédio que você tanto precisa e tanto necessita, esse remédio está faltando. Lógico que tem coisa boa que está acontecendo no Brasil, mas vamos deixar a briga de lado, porque política é um jogo bem estratégico, é um jogo de xadrez que só o poderoso sabe movimentar a peça. Você que está aí na sua casa, que é um simples mortal, não pode fazer muita coisa. A única coisa que você pode fazer, que está em tempo de você fazer, é pedir perdão para aquele seu tio, para aquele seu parente, para aquele seu amigo, para quem for, porque o perdão, ele nos fortalece, ele enobrece a nossa alma e dá mais luz para o nosso coração. Então, a hora que for beber, se controle, beba só o suficiente. Se você for aproveitar, mede a palavra, começou a vir certa palavra, certo pensamento de irmãos obsessores, mede a palavra, mede o pensamento. Não discuta na hora da bebida com aquele seu irmão, com aquele seu tio, com aquele seu familiar, tacando ofensa principalmente de 2022, naquela política que todo mundo fez aquele quebra-quebra que parecia as trevas, a parte mais importante do nosso país sendo representada pelas trevas. Esquece aquilo lá, põe aquilo lá no passado, porque o passado ele faz parte do esquecimento. O passado é importante para a gente visitar a coisa boa que aconteceu na nossa vida. Agora as coisas ruins nós temos que esquecer e apagar do nosso pensamento. Então, você que brigou com o seu irmão, com o seu tio, por causa de desavença política, essa é a hora de você pedir perdão para ele. Não só por causa de política, por causa de outra coisa. O que você tem a perder para perdoar o seu tio, o seu irmão, o seu familiar, o seu filho, a sua filha, você que é filho? Peça perdão por aquele palavrão que você falou para sua mãe, que tanto gosta de você. Quantas vezes que você não escutou a sua mãe te orientando, porque ela quer o seu bem. Meu filho, não fica na rua até tarde, vem pra casa, guarda esse carro na garagem, porque a sua mãe, coitada, ela já passou por várias coisas na vida, ela é bem vivida, ela sofreu muito. Então ela quer te tirar do caminho das trevas, te tirar das armadilhas, para que você seja feliz e seja saudável. Então, se ela discutiu com você, se ela te corrigiu, então peça perdão a ela, porque todos nós somos falhos. E se ela te falou alguma coisa, não foi para o seu mal, foi sim para o seu bem,
porque a sua mãe, como ninguém, ela quer te ver feliz. Não é aquele amigo seu do bar, do boteco, que quer te ver feliz. Colega é colega, amigo é amigo. Não é aquele seu colega que se diz ser seu amigo, que quer te ver bem. Porque na hora que você está naquela cama de hospital, num leito de hospital, é a sua mãe que está do seu lado. O seu colega que se diz ser seu amigo, que muitas das vezes as trevas utilizam essa pessoa com falsas amizades, que se diz ser seu amigo, mas tem unha de tamanduá, se diz ser seu amigo da frente, mas por trás está te petando, está querendo seu mal, está querendo te derrubar. E quando acontece um acidente, ou quando acontece uma batida, aquele seu colega que se dizia ser seu amigo, ele desaparece e só fica a sua companheira e velha mãe. Então, se você está tendo algum problema com a sua mãe, se ela te corrigiu e você não gostou, peça perdão para ela, peça perdão pro seu pai, peça perdão pro seu irmão, porque esse que estão dentro da sua casa, que vive com você, ele quer o seu bem, em nome de Deus e Jesus. E principalmente nesse final de ano é época de reconciliação. Reconcilize com seu marido. Se você está largada do marido, volte com seu marido, dê uma nova oportunidade para ele. Porque não existe duas oportunidades, não existe terceira oportunidade, não existe quarta oportunidade. Quando o bem prevalece, várias oportunidades que você dá para ele e ele promete para Deus e para Nossa Senhora que mudou. Tudo isso é válido, tudo isso está em congruência com o Pai Celestial. Então não existe primeira chance, segunda chance, terceira chance. Para a pessoa que se arrependeu de verdade e quer mudar da água para o vinho, várias oportunidades você tem que dar. Dá oportunidade para o seu marido, se ele mudou de verdade, se você largou dele, rever o seu conceito, porque você, seja homem ou seja mulher que está me escutando, a falar, a ser intuído pela espiritualidade superior, você errou. Você, homem, errou. Você, mulher, errou, porque todos nós erramos do começo ao fim da vida. Todos nós erramos do começo ao fim da vida. Ninguém é perfeito. Então, peça perdão para o seu marido, peça perdão para sua esposa e mude de verdade. Não muda só da boca para fora, não. Porque a verdadeira mudança é a mudança interior. É a mudança que nasce lá de dentro, é a mudança superior. Então, muda de verdade. Faça uma reforma íntima. Se a sua esposa, se o seu esposo te dá uma chance para você reatar essa família, para você reatar essa família, porque essas crianças estão sofrendo, essas crianças ficam chorando por canto, querendo o pai, querendo a mãe, porque é tão difícil uma criança viver sem o pai, sem a mãe. Então dê uma segunda chance para o seu marido, para sua esposa, que tudo ficará bem. Faça desse 2026 o ano do recomeço. Faça de 2026 o ano da oportunidade. Volte com seu marido, volte com a sua esposa. Dê amor para essa criança, porque não existe ex-pai, não existe ex-mãe, existe ex-marido e ex-mulher. Não existe ex-pai, não existe ex-mãe, existe ex-marido e ex-mulher. Então é o recado que eu peço para você, meus irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês. Não beba muito, não faça muita estripulia, perdoe o seu irmão, o seu primo, o seu parente, o seu amigo. Se você tiver brigado com a mulher, dê uma nova chance à sua mulher, dê uma nova chance ao seu marido. Se ele fez a reforma íntima e verdadeira, né, e mudou de dentro para fora,
Faça desse 2026 um recomeço para a luz e para a eternidade. Que Deus abençoe a todos. Amém.